Então, minha gente, hoje nós estamos tratando desse assunto que é extremamente importante. Rivaldo, o atleta do passado e o atleta de hoje, ele está longe de correr esses riscos que o do passado correu? Olha, como eu disse na minha fala inicial, Ribeiro, eu vejo o do passado, o da minha época, né, que eu ainda peguei, acho que meados da década de 70, eu fui até 81, 82 mais ou menos, quando eu me formei eu parei de jogar futebol. Na maioria das vezes, a bem da verdade também, tem que deixar um ponto aqui. Eu estudava, foi uma permuta, meu pai me deixava participar da parte esportiva, só que ele dizia, você não vai ser nem matriculado à noite. Eu cansei de pular do Ateneu para ir treinar, mas eu ia para aula primeiro, eu não perdia uma prova, né? E fazia, então eu já tinha uma consciência maior, apesar de vir de uma classe também, e meu pai foi funcionário da Fábrica Confiança, então com 11 filhos para criar, dentro daquela pobreza, porém uma pobreza organizada, né, com responsabilidade, enfim, tudo isso. E eu orientava meus outros companheiros. Então, ali eu volto a frisar, foi falta de quem entrou nesse barco, não foi nem questão de vício, foi falta de informação. Falta de informação. O de hoje não. Porque hoje o atleta, tem informação. Hoje, né, tem informação. Quais nós estamos dando aqui agora, né? Não, então, e quem entra, Ribeiro, em qualquer vício que você é difícil sair, porque quem entra numa cocaína, nessas drogas que o doutor me sabe muito melhor do que eu, a ida praticamente é sem volta. Dificilmente você consegue recuperar. A saída é terrível, né? O final do túnel está ali próximo. E a gente está vendo exemplo aí de um Adriano Imperador aí, que eu não sei qual é o final daquele rapaz, só gastando e sem produzir. Então eu acho que existia essa diferença, Ribeiro. Do meu período, não aceitava-se conselho para não ir naquela de dividir seringa. Era falta de informação também, que não se discutia esse tema abertamente como nós estamos discutindo hoje. Agora o de hoje não. O de hoje vai por influência, por achar que para ser cara, não ser careta, ele vai naquela onda ali. E por isso que a gente está vendo determinadas situações, inclusive com atletas de Sergipe, que a gente não queria, mas infelizmente alguns fatos aconteceram aí. Doutor Almir, a mudança de comportamento hoje do atleta, vou aproveitar que também é a minha área, eu alerto com relação a comportamento sexual, não é? A hepatite B é transmitida sexualmente, mas eu queria aproveitar. Por exemplo, o ambiente do atleta hoje tem outros fatores que na época que Rivaldo falou não tinha, mas hoje são mais fortes. E tinham, mas hoje são mais fortes. A questão da droga que mudou, não é? Porque hoje é o quê? Eu digo não só atleta, do modo geral. Qual é a droga mais consumida hoje? É a maconha e cocaína, crack. O crack. A cocaína injetável, ela deixou muito de ser usada pelo risco de transmissão do próprio HIV via sangue. E aí, eu não estou acusando os atletas, apenas dizendo que são drogas que existem na sociedade hoje. As principais são a maconha e o crack. Agora mesmo acaba de acontecer um escândalo, tá lá, não sei se é verdade ou não, mas o noticiário divulgou que um jornalista argentino pegou Lavezzi fumando maconha dentro da concentração. Então, isso não é falta de informação, não é? Na época que Rivaldo falou, não tinha informação. Hoje as pessoas têm informação. Agora, aquele desejo de correr risco, tem alguns que isso, muitos jovens querem correr risco. Viver perigosamente. Viver perigosamente como sendo um prazer, viver no perigo, não é? E a questão sexual, porque, por exemplo, esses atletas hoje ganham muito dinheiro. E aí, a atração às garotas, não é? Então, por exemplo... Os iates estão cheios, né? Na Olimpíada. As Maria Chuteira. Na Olimpíada. A Olimpíada do Brasil foi a Olimpíada que mais se consumiu camisinha no mundo. A número 1 de todos os tempos. A número 1.
entendeu? Quer dizer, tem muito a ver o esporte com o comportamento sexual. Aqueles alojamentos belíssimos do Rio de Janeiro, que você conhece, então muita gente junta, jovens, né, descompromissados, né? Então esse comportamento muitas vezes leva a uma situação de risco. E aí nós temos vários atletas do passado que também contraíram o HIV. Silvio já ouviu falar sobre isso. Aqui não ainda, né? Aqui, bom, que a gente descoberto não, né? Mas assim, vários atletas contraíram o HIV. A questão também do comportamento sexual, né? Eu lembro de um que foi de Rio Grande do Sul, que ele foi discriminado pelo time, ele foi afastado pelo time. O presidente do clube expôs na mídia e ele foi discriminado, ele foi a óbito, entrou em depressão. Então, o comportamento do atleta, não estou generalizando, mas muitos atletas eles se envolvem com situações de risco. E hoje a diferença é essa facilidade maior, né? Muitas garotas cercando, o assédio. E às vezes, o que é que acontece? Não é só com atleta, não. Garotas belíssimas, e aí ele vai dizer, com essa eu não vou usar camisinha, não vou, porque não precisa, porque são mulheres belíssimas. E aí, onde está o perigo, esse ponto, sem querer ser preconceituoso, mas com as mulheres bonitas, mas um fator de risco é não usar camisinha. Silvio, diante dessa explanação tão importante, provocada por Rivaldo e complementada pelo Dr. Almir, eu pergunto a você, a AGAP tem algum plano preventivo? Tem desenvolvido essa informação em maior escala? Olha, eu acho que o fator mais importante para a redução do caso de hepatite nos atletas hoje, né, depois de várias décadas, é o surgimento dos descartáveis em 93. Então, com o surgimento do material descartável, isso evidentemente que, né, deu um outro sentido. Agora, na época em que mais foi usada, principalmente a questão da glucornegan, citada pelo Rivaldo, é que era um hábito que era usado 3 vezes por semana. Você jogava no domingo, usava, né, do domingo, após o jogo, aí tinha a parte de comemoração. Essa comemoração durava 24 horas, que isso ia até a segunda. E quando o atleta chegava para treinar na terça-feira de manhã, ele já chegava fisicamente completamente debilitado e já tinha um jogo na quarta, à noite. Então ele não teria a condição de treinar forte na terça para jogar na quarta, se recuperar, ele ia de novo para a medicação, para a glucornegan. Isso a gente via constantemente no vestiário, isso era uma coisa... Eu vi até a gente tomando para treinar, à distância. É uma coisa comum isso, né? Infelizmente. Então acho que essa grande população que fez muito uso da glucornegan durante essas 2 décadas, 70 e 80, né, é a grande população que realmente contraíram a hepatite. Agora nós fizemos uma avaliação em atletas jovens, e nenhum tinha hepatite, até 30 anos. E aí, então, nenhum tinha problemas com hepatite. Mas também é um outro momento. Mas hoje o perigo, segundo o doutor Almir, bem colocado, o perigo está na relação sexual do atleta. A AGAP tem feito palestras, eu já participei, inclusive, na última vez. Então a AGAP tem se preocupado com a parte educativa. Isso que nós conversamos. Preventiva. Inclusive camisinhas lá na AGAP. Então, assim, houve sempre está sendo feito essa parte educativa pela AGAP com o apoio nosso da Secretaria de Saúde. E nós estamos com 5.000 revistas, né, educativas, falando da FAAP, das AGAPs no Brasil todo. Nós deveremos agora receber esse mês ainda algumas dessas revistas para serem distribuídas aqui em Sergipe.
E acho também que esse processo das AGAPs, nos seus respectivos estados, as informações, a busca de parceria na área de saúde, como fizemos aqui com a Secretaria Estadual de Saúde, com o doutor Almir, o doutor Alex, né, o Hospital Universitário, que tem nos dado realmente um suporte muito grande. Nós estamos preparados, hoje a AGAP é a única instituição do Brasil com referência à questão da hepatite C. Então a gente quer aproveitar agora também o momento para dizer aos nossos contemporâneos, né, nossos colegas que jogaram nesse período, até nos anos 80, que pode e deve procurar a AGAP, independente de ser sócio ou não, entendeu? Basta ser ex-atleta. Nós estamos abrindo isso até para a população do Augusto Franco. Quer dizer, qualquer pessoa que frequenta salões de beleza que queiram ir na AGAP fazer uma palestra, a gente faz o contato com o doutor Almir, com a Secretaria de Saúde, e a gente promove isso. É um trabalho que nós estamos fazendo e vamos continuar por algum período, né, para que tenha resultados que nós estamos obtendo que são muito bons. Ô Silvio, você tem um registro atualizado de quantos estão ainda no processo de vitimado? Olha, foram envolvidos em torno de 32 ex-atletas, né, desses, infelizmente, 12 faleceram. Tem 8 em tratamento, tem 6 que foram negativados, né, que estão fazendo o acompanhamento, né, e... Quando você fala negativado, é curado? Essa cura, né, doutor Almir, só depois de 5 anos, depois de fazer os acompanhamentos, é que pode dizer assim, não, eu estou realmente curado. Mas os atendimentos, né, todo do ano, a revisão feita, tudo por parte da AGAP Transporte, se precisar de um exame, a AGAP paga, entendeu? Todo esse acompanhamento. E é interessante também que a gente tenha o compromisso daqueles ex-atletas, aproveitar para fazer uma queixa bem coerente, é que, infelizmente, tem ex-atletas que estão fazendo tratamento, estão fazendo jogos de finais de semana e estão bebendo. Para o tratamento na sexta, para jogar no sábado, beber no domingo e voltar na segunda. Quando chega no final, o tratamento caríssimo, ele não vai dar resultado, né, doutor? Não vai ter resultado. Como eu falei, o álcool é metabolizado no fígado. Se o problema é no fígado... O problema é no fígado. Como é que o cara vai beber? O fígado dele está comprometido. E ele aí, o álcool vai comprometer ainda mais. Aí vai um tanto quanto de irresponsabilidade de cada um. Eu, se fosse o presidente da AGAP, botava o nome de vocês na página. Para todo mundo ficar sabendo. Porque, veja, é um esforço medonho. Financeiramente caríssimo. Para você estar, jogando fora isso por causa de uma bebida, É bom lembrar, Ribeiro, a ligação da hepatite com cirrose hepática e câncer do fígado. Então são duas situações extremamente graves e que o atleta precisa estar informado disso. O trabalho que a AGAP faz mostra isso. E se ele está em tratamento e ainda inclui o álcool, isso aí é um fator de risco ou para a cirrose ou para o câncer do fígado. Isso vai agravar. Essa primeira fase de tratamento com ribaverina, era 36 mil esse tratamento. Depois nós tivemos um segundo momento que foi com Telaprevir. 120 mil reais o tratamento. Olha o custo para o Estado, para o governo federal, para tudo. Né? Hoje esse tratamento, até então o tratamento era feito em 48 semanas. Quer dizer, hoje isso reduziu para 90 dias, um comprimido manhã, outro à noite, e custa 180 mil reais. Uma fortuna. Gente, agora, o elemento Quer dizer, tem apartamento hoje por aqui que custa isso aí. Não, Ribeiro, imóvel. Interessante é que eu estou ao lado do profissional mais entendido em relação a essa questão. É que quando você começa um tratamento com Telaprevir,
que custa 120 mil, e você não obtém os resultados, até por irresponsabilidade, Tem que fazer de novo. tem que fazer com o outro novo, que é 180, muda de mais medicação. e tem que usar os dois. Tem que usar os dois. Isso sobe para 300 e tantos mil reais. Senhor. Pois é, meus amigos, olha, eu, se fosse o presidente, botava no jornal. Pra vocês tomarem vergonha na cara e terem responsabilidade com uma coisa tão séria e tão valiosa no sentido financeiro. Por exemplo, está indo para vocês esse valor que poderia estar salvando outras vidas. Verdade. A gente precisa ser cidadão, precisa ter responsabilidade. Fala em democracia, mas democracia é responsabilidade também. E eu quero agradecer a vocês que, infelizmente, aqui a hora voa, viu, meu camarada? Eu já disse no outro programa, vou falar com o William para aumentar, porque a gente tem papo aí para 3 dias, né? Eu quero agradecer, principalmente a Rivaldo, dobrou comigo, é meu companheiro comentarista. Com certeza, Ribeiro. E está sempre junto e a gente está sempre se apoiando. Muito obrigado pela distinção. Valeu, Ribeiro, dá à vontade. Silvio, obrigado, doutor. Essa simpatia Obrigado e esse pela trabalho que o senhor presença oferece ao povo sergipano. aqui. Isso é patrimônio, E parabenizar patrimônio. as pessoas. Obrigado. As pessoas que estão mais envolvidas com o tratamento, que são o doutor Alex, Maurício, né? Maurício. E a nossa querida Áurea, que estão juntos na frente, batalhando com relação ao tratamento. Muito Bom, bem. e muito obrigado a essa oportunidade. A gente é que agradece. Gente, a gente fica por aqui com saudade, mas domingo a gente volta. Um abraço.